transmitir e tal, com a experiência num único local, não é? Parece que você só tem... Foi lá em Friburgo, o único... Foi esse agricultor. Foi esse agricultor. Ele trabalha com hortaliças, né? Mas foi intuição? Foi intuição? Não, a gente primeiro fez um experimento de vários canteiros, numa larga escala, e cada canteiro a gente trabalhava numa potência medicamentosa, usando várias culturas. No mesmo canteiro tinha alface, tinha couve, flor, tinha brócolis, tinha uma série de coisas. Então a gente fez um correr das mesmas culturas em vários canteiros. E ali eu usava uma 12, uma 50, uma 100 CH, uma 1M, uma 10M, e assim foi. E a gente viu nitidamente que os que estavam com as potências muito altas não tinham um crescimento adequado, o alface não saía enquanto que as que estavam com as potências mais baixas tinham... Depois a gente partiu, numa primeira etapa a gente se baseou muito no crescimento, na vitalidade do vegetal, né? Depois, numa segunda etapa, a gente partiu para a questão da proteção em relação às pragas. Mosca branca, pulgão. É impressionante, nunca mais tivemos pulgão. E realmente você vê, inclusive no filme a gente mostra uma cultura vizinha, né, de um companheiro deles lá, que mesmo usando agrotóxicos teve uma doença gravíssima e a nossa foi protegida do contágio, né? Você sente que realmente tem um campo de proteção. O remédio homeopático, ele cria um campo eletromagnético que protege, né? Nos canteiros experimentais, por exemplo, os primeiros canteiros que a gente fez, a gente percebia, e é por isso que os estudos na Universidade Rural do Rio de Janeiro, a gente tem frisado a importância, quando se opera com homeopatia, de os canteiros testemunhas, quer dizer, os canteiros que não recebem o medicamento, não podem ficar próximos dos canteiros que são medicados, porque a homeopatia ela cria um campo e é um campo ampliado. Então o que a gente começou a observar? Que os canteiros que estavam centrais, mesmo que não tivessem recebido o medicamento, tinham uma proteção, né? E os da borda tinham menos proteção. Então é uma coisa de um círculo visível que a gente observa, né? E isso hoje é incontestável. Em ratos, por exemplo, a gente vê que a caixa do animal tratado não pode ficar próxima da caixa do animal não tratado, porque ele vai melhorar um pouco. Não fica tão bom quanto o animal que toma o remédio, mas já distorce o experimento. Então, esse animal testemunha, ele tem que ser levado, o animal controle, para um outro estabelecimento, porque senão há interferência. Então, a gente está lidando com um mundo novo, admirável mundo novo, que a ciência realmente vai ter que entrar e ver o que é isso que nós estamos observando, que hoje a gente já consegue trazer a nível de ratos de laboratório, a nível de plantas, a gente vê nitidamente esse círculo, né? Então, a engenharia, né? Uma nova qualidade de ciência vai ter que ser criada para ver o que é isso que nós estamos observando com os fatores, né? Que os fatores têm uma condição, esse novo método homeopático, ele traz uma condição para a homeopatia, que é a da repetitividade. Então, você sempre vai ter aquele mesmo resultado em qualquer lugar que você use. Então, se a gente tem os ratos, salva 10 ratos intoxicados com veneno, você repete 10 ratos, você salva naquela dose, você vai salvar sempre a mesma quantidade de ratos. Então, isso para o contexto homeopático é uma nova possibilidade da gente entrar no mundo científico com a possibilidade do duplo cego, quer dizer, você não saber quem você está tratando e você ter os resultados, né? Tanto a nível da agricultura, né? Como a nível dos animais, dos humanos, né? E a repetitividade, que é uma condição básica para o mundo científico, né? Para você ter uma... Perfeito, você aplicando essa metodologia, você cobrindo realmente as exigências dessa metodologia, você tem aí um campo experimental assim maravilhoso, que pode realmente criar uma revolução. Eu vejo uma coisa importante assim, nós estamos vivendo hoje uma mudança de paradigma em todos os sentidos. A União Planetária está, né, difundindo essas ideias, essas técnicas. E isso que você traz para a gente, quando a primeira vez nós tivemos contato com essa sua experiência, seu trabalho, nós ficamos muito empolgados, porque nós estamos assim, talvez a gente não tenha ainda condições assim de avaliar realmente a imensa importância disso para a produção dos alimentos. Nós temos hoje, Brasília, hoje é o maior polo de produção de alimentos sem agrotóxicos, né? E eu vejo assim, a gente já tinha um trabalho com agricultura biodinâmica, que dilui alguns remédios, alguns produtos
né, e essa agricultura produzia resultados também. Agora, você traz uma coisa que para mim, principalmente por nós temos aqui um núcleo de saúde que estuda esses aspectos, você traz assim realmente uma motivação muito grande, viu, Miriam? Porque a gente pretende assim estar junto com você para divulgar isso da melhor forma possível, né? Então eu queria perguntar assim, bom, o teu campo ele ultrapassa o campo da medicina, é claro, ele já chega ao campo da agronomia. Você trabalhou só numa comunidade. Como é que estão assim seus planos para você entrar mais assim, divulgar mais esse trabalho e quais são as possibilidades de nós fazermos assim um campo experimental maior, outras comunidades, outros plantadores? Você tem um caminho em direção a isso? Já tem uma posição? Na realidade, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, seguindo a linha do IESC, né, que é esse Instituto de Estudos da Saúde Coletiva, ela está realmente num movimento muito forte em relação a esse trabalho, que eles viram, né, a resposta também nos ambulatórios, que a gente tem atendido os pacientes intoxicados por solventes, que vêm das indústrias, né, os pacientes intoxicados por agrotóxicos, por mercúrio, por chumbo, né, é um ambulatório de referência no Brasil, dentro do Hospital Universitário da UFRJ. Então, a universidade, ela está fazendo todo o possível. Eles estão divulgando o filme, né? Teve agora um congresso da Abrasco no Rio de Janeiro. Eles distribuíram os filmes para grandes cientistas que levaram para fora, inclusive brasileiros que vieram, que estão nas universidades no Canadá, pessoas ligadas à Unesco e tal. Então, a gente está tendo um trabalho dentro da universidade e a gente, na realidade, está buscando fazer ressonância, né, com pessoas que tenham essa mesma visão, né, de uma nova ecologia, de uma nova possibilidade, e começar a compor, né? A proposta de eu procurar acessar o trabalho de vocês exatamente para a gente começar a se organizar no sentido de divulgar, no sentido de como vamos nos estruturar nesse momento para começar a repassar isso para os agricultores. Nós temos um site que a gente fez com todo carinho, no sentido de dar apoio, né? Todas as informações estão nesse site para os agricultores do Brasil. A universidade me levou a Chapadão do Sul, que é um local no Mato Grosso onde nós temos uma situação bastante crítica com os agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos naquela cidade e não tem um pássaro e um cão na cidade. É uma cidade absolutamente estéril, é quase que um outro mundo, né? É uma situação por causa dos agrotóxicos. Por causa dos agrotóxicos. Então você não escuta um passarinho, não tem uma vida, porque tudo morreu por conta dos agrotóxicos. Então a universidade ela está tentando levar, né, novas propostas em como a gente vai aplicar isso, por exemplo, a nível de uma aplicação aérea, porque em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul trabalha em cima de aplicação aérea, né? Então, tudo está aí para as pessoas ajudarem, porque nós somos médicos na realidade, nós estamos trabalhando na saúde dos trabalhadores intoxicados. Claro. Então, nós vamos precisar de compor todo um corpo de pessoas que possam ajudar a criar essa dinâmica de como distribuir, de como orientar, de como treinar agrônomos, fazer cursos para agrônomos, né? Técnicos agrícolas. Isso tem, olha, sintetizando, nós temos um mundo para construir, Mar. É verdade. Curioso é que assim, nós percebemos que está tudo muito no começo. Muito não no começo. Então nós precisamos realmente de pessoas interessadas nesse assunto, agrônomos, médicos, estudiosos em geral, façam contato conosco com o site da União Planetária, com o seu site. Você pode dizer o seu site? Ele vai sair na vinhetinha. O site é www.homeopatiafao. FAO, F de fatores de auto-organização. FAO. Então, coloque junto homeopatiafao.com.br. E é possível, por que não, que a gente, com a agrohomeopatia, a gente crie uma revolução na agricultura no mundo, não é? Não que a gente esteja, assim, fazendo uma campanha contra os agrotóxicos. Eu até vejo os agrotóxicos fazem uma campanha contra nós, né? Porque eles são basicamente desnecessários, né? Porque com a produção agrícola em grande escala, colocando a culpa na superpopulação mundial, se diz que o agrotóxico é necessário. Nós sabemos hoje que não é, né? Você tem visto isso, né, Mili? Que não é necessário. Não é necessário. Né? Nós já